iniciando a meditação do livro de João, capítulo 4. Eu vou pontuar os versículos 7, versículo 10, 25, 26, 32 e 34. Bem, essa é uma história muito conhecida, que um dia Jesus, o Filho do Deus vivo, que esteve aqui na terra e deu a sua vida para que nós pudéssemos conhecê-lo. Sim, o Senhor dos Exércitos, ardente em chamas de amor e glória, força e poder, que poderia estar mais preocupado com as galáxias, com as criações das nebulosas de Órion, as forças do universo. Ele poderia estar mais preocupado em apreciar a obra de arte da criação, de tudo que Deus fez. Ele poderia estar mais preocupado em se sentar e ficar por toda a eternidade ouvindo os anjos cantar. Mas esse Senhor grandioso escolheu ir até uma mulher. E ele não foi para exigir algo, tirar. Ele foi para pedir, mas principalmente para dar. É uma história conhecida na qual o nosso Senhor, ele foi até uma mulher e disse: dai-me de beber. E ela disse que não, porque ele era samaritano e tal, essa conversa a gente já conhece. Porém, ele disse duas coisas que me chamam a atenção. Se tu conheceres o dom de Deus, guarda essa palavra, tá? Dom de Deus, no versículo 10. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede e te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele todavia lhe daria água viva. Aí a mulher pega e fala que água é essa, que ela não vai querer mais beber. Uma pessoa que não está entendendo a profundidade da palavra de Deus. Tem pessoas que vão à igreja e só acorda quando o pastor fala da prosperidade, da oração e da bênção. O resto do culto é como se tivesse nerfada, desligada. São pessoas que são tão rasas em sua profundidade que não entendem a necessidade de conhecer o plano sobrenatural. Estão presas no natural. Mas o poder de conhecer a revelação divina não é da terra, é dom de Deus. Muitos buscam o dom de cura, sinais, prodígios, bênçãos, maravilhas, revelação. É dom para tudo quanto é lado, profetizar, e tudo isso vem de Deus. Mas sabe qual é o dom mais importante e o único dom que eu vi Jesus falando? O dom de conhecer a Deus. Conhecer o propósito e a profundidade das suas palavras é o maior dom de Deus na vida de uma pessoa. Tem pessoas que têm dom de tocar músicas, lutar artes marciais como Bruce Lee, mas poucos têm o dom de conhecer a palavra e o refrigério da revelação divina. O poder do dom de conhecer a Deus tem uma raiz. Aí essa mulher pegou. Você fala, Elias, mas onde você quer chegar? Bem, resumidamente, a mulher falou que não ia dar, e pá, e tal. Ela queria beber dessa água, que ela tinha sede. Aí Jesus falou para ela chamar os maridos dela, e pá. Aí aquela mulher me fez observar o poder de um coração sincero. Enquanto aquela mulher
estava enxergando as coisas da terra, ela estava respondendo de forma terrena. Mas quando ela entendeu o poder da verdade, foi quando ela conseguiu abrir os olhos para o Senhor Jesus. Houve um momento que Jesus fala: chama teu marido. Ela fala que não. Aí Jesus fala: então, até o que tu tem não é teu. Aquele momento aquela mulher foi sincera com ele. Mas Jesus, os olhos dele atravessam o tempo, o corpo, o espaço, a alma e o espírito. Porque aquela mulher disse para ele: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nós anunciará tudo. Jesus não enxergou a sede da água. Jesus enxergou a sede de conhecê-lo. Jesus desceu do céu para falar com uma mulher que saciava o seu corpo, a sua alma nos homens. Mas a sua maior sede estava em conhecer a Deus. A sede de encontrá-lo. Aos olhos dos homens hoje, sabe quem era essa mulher? Era uma vadia, uma cachorra, uma sem vergonha. Mas aos olhos de Deus era uma mulher que tinha fome de conhecê-lo. Você entende que Deus não olha com os nossos olhos? Nós ia chamar uma mulher que está com a mulher do cara de rapariga, sem vergonha, cachorra, cadela. Tô mentindo? Filha da mãe. Essa é a verdade. Tu já teve 5 maridos, o que tem não é teu, pô, peraí. Os olhos humanos chamam de quê? De prostituta, de xingada, de tudo quanto é nome. Mas Jesus não é assim. Tô mentindo? Vamos ser sinceros. Pergunta para as mulheres aí, se uma mulher pega teu marido, você vai chamar ela de quê? Ô mulher abençoada. É isso? Não, não é. Mas olha só. Nós vimos o caráter. Jesus viu a alma. Jesus entendeu ela com um olhar, com uma resposta e uma atitude. Ela não estava indo ali sozinha por ir. Ela estava sozinha porque ela não queria outras pessoas perto dela. E naquele momento que ela esteve disposto a dar, ela passou a receber. A sede dela não era de encontrar os homens, era de conhecer a Deus, era de conhecer o Cristo. Ela procurava o Cristo nos homens, mas somente em Jesus a gente pode encontrar, no poder das suas palavras, a água que sacia nossas vidas e transforma nossas histórias. E ele disse: sou eu que falo contigo. E naquele momento, aquela mulher que não era nada, aos olhos de muitos, um instrumento para aquela sede que lhe foi saciada com as suas palavras, levar a outros. Quando uma alma está completa, a primeira coisa que ela quer é dar aquilo que um dia ela recebeu. Aí chegaram os seus discípulos. Ninguém entendeu o que ele estava fazendo, foram sábios em não responder. Aí os seus discípulos deram para ele o alimento. Disseram: mestre, come. Mas olha só o forte disso. Ele, porém, lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Mas os cabeçudos falaram: caramba, ninguém comprou
Aqui, ó. Eles não entendiam, os cabeçudos achavam que era comida da terra. Sabe por quê? Eles ainda não tinham o dom de conhecer a Deus, que só pode vir do Espírito Santo. O que abre os olhos de uma pessoa para alimentar a sua alma e transformar a sua vida é o dom de Deus. O dom mais poderoso do Espírito é o dom de conhecer a profundidade do amor das suas palavras. Parte desta reunião, o nome dela se chama O Poder do Dom de Deus. E ali, olha só o poder desse dom. Ele tem que ser forte. Você concorda comigo que Jesus era forte? Você concorda comigo que Jesus, ele foi capaz de fazer o que ninguém fez e vencer quem ninguém nunca conseguiu vencer? Ele precisa ser forte. Mas sabe qual é o interessante da força? Ela precisa ser alimentada. Um bodybuilder, para você entender o poder disso, do alimento, ele tem que comer, um bodybuilder, fisiculturista, em média, 7 vezes por dia. Treinar 2 vezes. E tomar bomba. E isso faz com que ele sinta fome e ele fique forte. Ou seja, todo aquele que é forte tem que se alimentar muito. Mas a força que Cristo estava se referindo não era da terra, era do céu. Então, qual é o alimento que fortalece as nossas almas, transborda o nosso espírito? Muitos pregam dizendo, sabiamente dizendo, é ler a Bíblia, é fazer oração, é jejum. Verdade, tá tudo certo. Mas existe um segredo no meio de tudo isso, que é o que de fato é a peça fundamental. É o segredo fundamental para que as pessoas se fortaleçam. Sabe aquela coluna principal que sem ela toda a estrutura quebra? É tipo um carro sem motor, pode ser o mais bonito, não serve para nada. Existe um segredo de elevar a força do seu espírito, da sua alma, a unção e tudo que há em ti. E a comida que traz essa força, que todos procuram, está aqui. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Quem tem o Espírito Santo, o que alimenta a sua alma e preenche a sua vida, é fazer a vontade daquele que o enviou. Ele busca fazer a vontade de Deus como a comida que come. É realizar a obra de Deus para onde Deus o envia. É isso que fortalece a sua alma. É isso que traz força para aqueles que o amam e o buscam. É isso que nos dá o privilégio de despertar o dom de conhecer a Deus. Quando ele disse, seja feita a tua vontade.
Ele estava mais do que fazendo, ele estava se alimentando. Por isso ele venceu a morte. Por isso ele ressuscitou. Para se fortalecer. Outros iriam se destruir no lugar que ele passou a vencer. O que saciou a fome do Senhor Jesus é saber que a sua vida cumpriu a sua obra. Na minha vida e na vida de todos aqueles que vão conhecer as suas palavras pelo poder do Espírito do seu nome. Para Ele não existe nada mais precioso. E o que eu quero hoje deixar no coração das pessoas é este privilégio. O privilégio de conhecer a Deus é o maior de todos os dons que você pode ter nessa vida. O privilégio de compreender as suas palavras quando lê o seu entendimento. E o que vai nos fortalecer para vencer as lutas, para vencer as nossas batalhas, é fazer a vontade de Deus em nossas vidas em todo o tempo. E realizar a sua obra nessa terra. Seja como um pastor, bispo, obreiro. Deus te enviou. Realiza a sua obra para que você seja forte e vence todas as suas lutas e guerras. É quando a gente entende o propósito de fazer a vontade do Deus no qual servimos, que podemos realizar as suas obras em nossa história, em nossas histórias. É quando fazemos a vontade de Deus que Ele realiza a sua obra em nossas vidas, transformando com milagres, sinais, prodígios e tudo o que precisamos. É isso que alimenta Deus. É isso que alimenta o Espírito Santo em nossas almas. É isso que nos fortalece todos os dias. Mas isso é um dom. O dom de conhecer a Deus. Busque esse dom. Alimentando o seu espírito, fazendo a vontade de Deus, realizando essa obra nessa terra. O que significa realizar essa obra? É algo maior. É se sentir realizado em saber que a sua vida é útil na obra de Deus. E eu vou falar de uma coisa muito dolorida para alguns e muito prazerosa para outros. Sabe quando é que você vê essa realização? Você sente ela? É dando dízimos e ofertas. Vendo a obra de Deus se cumprindo na vida de outras pessoas. Isso também é dom de Deus. Ter fome de dar dízimos, ter fome de dar oferta, ter fome de ver a obra de Deus realizando nesse mundo. Mas isso também é um dom de Deus. E é o maior privilégio que eu ganho. Porque a minha comida é fazer a vontade daquele que me envia, para que a obra de Deus seja realizada na sua história. Que Deus nos abençoe. Oremos. Meu Deus, meu Pai, meu Rei, eu sei que foi o Senhor que falou comigo e me deu o discernimento dessas palavras. Meu Deus, que a minha vida e a vida daquele que estiver ouvindo este vídeo viva e exista para te conhecer. E os nossos corações, meu Pai, desperte a fome e o desejo
de fazer a tua vontade, para realizar a tua obra nessa terra, com o propósito de te servir. É isso que eu te peço, meu Deus. Realiza a tua obra na minha saúde, curando o meu corpo, para que eu possa te servir. Realiza a tua obra, meu Deus, na minha vida amorosa, em todas as outras áreas, pois o Senhor dependo. E todo aquele que ouvir este áudio, que o Senhor realize a tua obra através do despertar do dom de conhecer a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.